E aí, pessoal, boas notícias vindas do jogo da transição, lá em Bento Gonçalves contra o Esportivo. Tem notícias técnicas e tem muita notícia anímica. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que o OneXBet está de volta ao canal, com muito campeonato brasileiro e muitas ligas. Lembrando, amanhã o Grêmio joga, vamos apostar no Grêmio sim. Acesse o OneXBet e faça já a sua aposta. E no link que tem aqui no primeiro comentário fixado, você colocando o código Cidade Dias, você ganha o dobro do que você depositar. Gente, o OneXBet, faça já a sua aposta e a sua fezinha. Lembrando, a transição jogou. E quando a transição joga, claro que brilha os olhos de todos os gremistas, porque a gente está vendo que o futuro está ali. A gente sabe disso. Só que neste momento, o pessoal ficou meio ressabiado com aquela derrota para o Criciúma. O último jogo nós relatamos aqui. Foi duro, foi difícil. E se cobrou, de certa maneira, alguma reação. E eu não falo só do torcedor, eu não falo disso. Eu falo internamente. Os meninos se cobram, os profissionais, os dirigentes, todos se cobram. E todos queriam uma coisa: reação. Como que o grupo iria entender a dura derrota para o Criciúma no enfrentamento contra o Esportivo, nessa série que o Grêmio está trabalhando, para que esses meninos possam estar mais prontos lá para o enfrentamento do Campeonato Gaúcho, se assim o Grêmio definir lá no início de março, no dia 3, contra o Brasil de Pelotas. O Grêmio sai daquela derrota, vai para esse enfrentamento e o técnico Thiago Gomes monta uma estratégia, sobretudo, de entrar no mental dos jogadores do Grêmio, assim como o Kevin Krieger, como o Romildinho Neto. E o Grêmio não só muda a postura, como muda tudo. Encara o jogo, os meninos mostram muita união, mostram o entendimento da necessidade de se dar o resultado. E o Grêmio fez uma boa partida contra o Esportivo. Lembrando, o Esportivo está pronto para jogar o Gauchão, com jogadores cascudos, com um bom time de futebol. E o Grêmio foi dentro da casa deles e fez um bom jogo. O resultado final, 2-2, mas o Grêmio durante praticamente todo o jogo na frente, fez 2-0, perdeu o pênalti. O Grêmio que jogou da seguinte maneira: jogou com o Breno no gol, com o Felipe, o lateral direito, mais experiente, que jogou a Série B pelo Brasil de Pelotas. A dupla de zaga teve Heitor e Manu, porque o Juan está aqui em Porto Alegre. O lateral esquerdo foi Vitor, o Vitinho, porque o Guilherme Guedes também estava fora. A dupla de volantes, Bobson e Lucas Araújo. Na direita, onde normalmente joga o Léo Pereira, jogou o Bitelo, que é volante de origem, mas o Thiago Gomes disse: não, vamos tentar fazer com o Bitelo uma função mais parecida com o Alisson e mais parecida com o Ramiro, né? Como fazia o Ramiro no time principal. E funcionou muito bem. Um dos destaques do jogo, inclusive marcando um gol. Pedro Lucas, o meia articulador por dentro, e Vini Paulista, que é uma tentativa, já que o Elias, a gente contou, está ainda se recuperando de uma lesão muscular e está esperando. E na frente, o centroavante, o homem Ricardinho. E como foi? O Esportivo sai pressionando, chega a ter oportunidades e brilha a estrela de Breno. Para você ver como funciona isso. O Grêmio começou a dizer e mudar a forma de entender do aproveitamento dos seus goleiros. E o Breno cresce jogo após jogo lá na transição. Um goleiro de muita qualidade, um goleiro formado com a cara do Grêmio, com o DNA do Grêmio, e que hoje fez uma das suas principais partidas. Conversei com algumas pessoas que viram, tiveram a oportunidade de ver, e para muitos o grande nome do jogo, sobretudo pelos primeiros 20 minutos, foi Breno, com grandes defesas, com grandes intervenções, com personalidade. O que é importante e o que a gente precisa colocar nesse momento. Os jogadores deram uma resposta muito positiva. Os gols do jogo, o Bitelo jogando nessa nova função, ele que normalmente joga de volante, jogou muito bem algumas partidas ao lado do Fernando Henrique, teve nessa função um crescimento importante. Pedro Lucas mais uma vez foi bem. E o que a gente pode falar do centroavante, o que aconteceu? Um dos gols do centroavante. O Grêmio que ali fazia 2-0, depois na base da pressão, mais para o final do jogo, o Esportivo chegou ao empate. O último gol a gente brinca
que é aquele gol local, né? O gol que foi falta no goleiro, mas vai, deixa, 2-2 tá bom para todo mundo. O que determina um crescimento, uma resposta, uma reação de um time que quer crescer, um time que quer a oportunidade. O que a gente pode dizer desses meninos da transição, quando a gente tem um acompanhamento, sobretudo da forma como as pessoas se manifestam, é que eles querem a oportunidade. Nos deem chance. E isso o Grêmio tem que fazer com relação a esses meninos. Chegou a hora de ir para o enfrentamento. Claro que a gente sabe que se forem todos, eles vão sofrer dificuldades, sobretudo em campeonatos tão pesados como é o Campeonato Gaúcho, um campeonato com investimentos específicos para 4 meses, equipes que treinam só para aquilo ali, para jogar 12, 13 partidas. É complicado, a gente sabe, mas é assim que se constrói jogador de futebol. E quem está no Grêmio, e aqui a gente olha, meninos que estão um tempão por aqui, eles querem isso, eles querem essa oportunidade. Destaque mais uma vez para o Bobson, que está evoluindo, fiquem de olho. Lucas Araújo, que começou a ter uma sequência, que ficou aí no profissional um tempão sem jogar, começa tendo a sequência e começa também a mostrar mais qualidade. O Grêmio tem nomes importantes aqui para compor o grupo com toda a tranquilidade. Deixem que eles façam a história deles. Me parece que essa é a grande lição. Essa é a grande lição. A gente já tem um número de jogos muito legal para a gente discutir. A gente tem o São José, a gente tem o Próspera, a gente tem a dura derrota para o Criciúma, a gente tem o bom jogo contra o Esportivo numa situação hostil, que não é bom de jogar lá. Quem já teve lá sabe que não é legal, que é complicado, que exige, mas eles estão evoluindo jogo a jogo, eles estão mostrando, olha, vocês não têm ideia da importância disso, por exemplo, para um menino como Pedro Lucas, que estava jogando no time sub-20 há 4 meses atrás, 3 meses atrás. Olha o que isso representa, o que ele já não cresceu. Tem gente que gosta de dizer, esse não vai jogar no Grêmio, esse não vai jogar. Parem com isso, parem com isso. O Breno, nesse ano que o Grêmio tem esses 3 goleiros aí, o Breno quase foi para Portugal. O Breno vai ser titular do Grêmio. Vai ser titular do Grêmio. Está mostrando isso nesses jogos. Basta olhar. Eu pedi, vou ver se eu consigo as imagens das defesas do Breno, da importância que é valorizar a prata da casa. E isso a gente tem aqui. Os meninos reagiram. A vitória hoje é anímica. É anímica. É técnica? Sempre é técnica. Mas a vitória de hoje é anímica. Eu vou confessar, estava preocupado. Queria saber se esses meninos davam a resposta. E deram. E isso é o que importa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.